anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma semana nós estamos aqui, sem ninguém ter sido contaminado. Então isso é um motivo de muita alegria, motivo sim de gratidão a Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós. E assim, nós só temos a agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é, tudo que Ele representa em nós. Então por isso nós estamos aqui mais uma semana, louvando a Deus, prestando esse culto a Ele e esperando assim que as coisas possam gradativamente ir melhorando cada semana. Aqui na nossa cidade as coisas assim parece que já estão se normalizando, já está diminuindo, né? Essa semana assim já morreu, acho que não morreu ninguém essa semana, não tenho muita certeza, mas assim tá bom, né? Tá indo. Então a gente está caminhando para a normalidade. Então espero assim que no início do ano a gente já volte completamente normal. Eu acho que esse ano ainda vai ficar assim sem saber como que vai ser. Mas nós estamos aqui para agradecer a Deus. Então vamos ler a Bíblia, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 3. Hoje assim, a gente está com problema na internet, então não está sendo feita a transmissão ao vivo. Mas assim, a gente
dar boa noite, né, ao pessoal de casa. Depois eu vou vou postar o vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, mas está gravando tudo certinho, só não está sendo transmitido ao vivo, mas depois vai ser colocado lá. Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 3. Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Então, e como que a gente faz para poder ouvir a voz de Deus? É estudando, tendo assim um compromisso de ler todo dia a palavra, de fazer nos nossos cultos, né, domésticos, e também tendo a intimidade com o Senhor. E nesses dias a gente tem assim ouvido muito Deus falar conosco lá em casa, e assim tem sido dias muito abençoados, dias assim que a gente sabe que vai passar, porque o Senhor mesmo que fala que se nós ouvirmos a voz dele e obedecermos, nós sempre seremos abençoados. Então que nós hoje possamos colocar isso no nosso coração, de buscar ao Senhor, de buscar a tua palavra, de ler mais a palavra do Senhor, e para que nós possamos ouvir a voz dele e sempre seguir a voz dele, seguir a direção dele, fazer com que nós possamos assim a cada dia ser mais obediente e também mais fiel a Deus, porque ele tem sido tudo para nós. Eu falo isso como lá em casa, né, que nós temos assim uma vida bem tranquila, porque Deus quem nos abençoa. Então vamos orar a Deus agora neste momento, também pedir pela nossa cidade, né, para que as pessoas possam que estão contaminadas ainda possam se recuperar, e que nós possamos voltar a ter o culto na escola dominical, culto na quinta-feira, para que nós possamos voltar à normalidade. E depois eu peço a Ana que esteja orando para nós.
Vamos colocar em pé. Vamos cantar Eu Te Agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar, e como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Agora vamos cantarei teu amor para sempre. Eu não, assim, eu acho que não colocaram os livrinhos, mas tá lá. Ah, não, esse não tem nos livrinhos, né? Então nem. Mas é uma música assim, que a gente sempre está cantando, então assim é bem conhecida. Meu Deus.
para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes sorvem para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Podeis sentar. Agora, na nossa última canção do período de louvor, fala da tua voz. A tua voz, aquela que a gente mesmo tem que ouvir e obedecer, é a voz do Senhor. Que nós vemos aqui, nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Mas não somente aqui, na nossa casa a gente também tem que ouvir o que Deus tem que falar para nós, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente for. A gente tem que estar sempre com o coração aberto, com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor.
Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós e é o Senhor, ó Pai, quem nos mostra, ó Deus, quem nos educa, ó Deus, quem nos conduz, ó Pai, pelos caminhos corretos, ó Pai, pelos caminhos eternos, ó Deus. Então, ó Pai, que nós possamos estar sempre dispostos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a ouvir, ó Deus, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, ou o que nós deixamos de fazer, ó Pai. Tudo para a Tua honra e tudo para a Tua glória, Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Deus, e tenha misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. E também nós tivemos hoje, a nossa internet hoje, o dia inteiro horrível e à tarde piorou, né? Foi do horrível para pior. Então, de modo que nós vamos gravar, como nós fazíamos antigamente, e daí vamos depois, postamos lá o link, o Nísio posta o link lá, para os que, nos seus lares lá, e os amigos nossos aí que eu tenho postado lá os links, para um grupo que eu tenho aí por fora aí, que eu sempre mando mensagens todos os dias. Então, aos que quiserem ouvir depois, né, a palavra de Deus, vão ficar à vontade. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. Postamos lá no grupo, né? Também postamos o nosso tema. Nós vamos falar sobre a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6. Os versos 43, 44 e 45. Eu vou pedir para vocês acompanharem. Eu vou ler para nós. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos na Tua presença, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração, pelos louvores que podemos entoar ao Senhor livremente. E, ó Deus, queremos pedir especialmente nesse momento pela Tua palavra, que o Senhor esteja usando a minha vida tão somente como um instrumento para abençoar as vidas diante de mim, para abençoar as almas, Senhor, para falar a cada coração pelo poder, pela unção do Espírito do Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa aqueles que vão de ouvir a Tua palavra através das mídias. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça cada coração,
que nessa hora o Senhor esteja falando de acordo com a necessidade de cada vida, atendendo às necessidades mais básicas, urgentes de cada um aqui. Que a paz do Senhor Jesus, que o consolo do Espírito Santo venham sobre nós nessa noite, que o Senhor venha edificar as almas em amor, conforme o teu plano e o teu propósito para cada vida. É a nossa oração, sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, proposto o nosso tema, nós vamos falar então sobre a boca fala do que está cheio o coração. Jesus ele fala sobre duas árvores, que tem uma árvore mal e uma árvore boa, e fala daí também, nesse contexto aqui ele está falando assim também que o homem bom do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro do coração tira coisas más. Mas interessante que Jesus está usando recursos pedagógicos dos pares, Por exemplo, esse aqui é um contexto também que se remete ao Sermão do Monte, onde Jesus usa os pares como recurso pedagógico. 2 portas, 2 caminhos, dois construtores, 2 casas, lembram? Então, é um recurso pedagógico. Jesus e aqui ele usa 2 árvores e usa os 2 tesouros. Então, Jesus está querendo que você façamos, ou vamos deduzir do seu ensino algumas coisas, quando ele usa essas 2 árvores, quando ele usa os tesouros que estão dentro do nosso coração. Jesus quer que você façamos deduções a respeito do seu ensino. E eu quero propor 3 coisas que nós vamos deduzir disso que Jesus está ensinando para nós. A primeira delas é que Jesus está ensinando que existem 2 naturezas diferentes, ou que há naturezas diferentes. Aqui no caso 2. Ele fala de uma árvore má e ele fala de uma árvore boa. Uma que produz maus frutos, a outra que produz bons frutos. Fala de um coração mau e fala de um coração bom. Jesus, quando ele usa a figura das árvores, depois passa para o tesouro e fala do nosso coração, então nós estamos deduzindo que ele usa o recurso pedagógico das árvores para mostrar que ele está se referindo a coisas que estão dentro do nosso coração, aquilo que está dentro do nosso coração. E o nosso coração, nós vamos fazer uso das palavras para revelar do que está cheio no nosso coração. Então é uma mensagem para eu e você pensarmos assim, que o uso que nós temos feito das nossas palavras e como nós temos usado as nossas palavras. E que palavras que nós temos feito, por exemplo, assim, quando você passa um dia muito difícil no serviço, um dia complicado assim, tudo, Esses dias eu passei lá no serviço da Bianca, fui do lado assim, daí vi ela, daí eu falei, estava atarefada assim, Então, aquela correria, Nem tinha aberto ainda, imagina a hora que abrir lá o serviço dela, Fica pior ainda. Mas, às vezes nós passamos assim por dias atarefados, você passa por dificuldade, mas quando chega no fim do dia, quais que são as tuas palavras? O que você faz uso delas? Você agradece a Deus, ainda que o dia foi muito difícil? As palavras são de gratidão? O teu coração está cheio de gratidão nessas horas? Nas provações você agradece a Deus em todas as coisas? Então Jesus está dizendo assim que o homem bom tira do bom tesouro as palavras boas, e o homem mau tira do mau tesouro as palavras más. Quando ele fala assim, daqui está usando das árvores, ele usa também uma figueira. Ele diz assim, você não vai numa árvore lá, numa figueira, você não colhe figos dos espinheiros, ou você não vai nos espinheiros para colher figo. Então ele está dizendo assim que a natureza da figueira é produzir figos. O fato de produzir os figos não vai tornar ela uma figueira, mas o fato dela ser figueira é por isso que ela produz figos. Então, para nós entendermos aqui, vamos pegar assim um exemplo assim da laranjeira. Figo é mais complexo de você lidar com ele, para você fazer ele produzir, ele é mais delicado, é mais difícil, é mais caro também quando você vai comprar. Mas laranja, tem aí, que em casa tinha um pé de laranja. Mas nós temos as laranjas. As laranjeiras produzem laranja, então é da natureza da laranjeira produzir laranja. Porém, nós temos vários tipos de laranja.
Nós temos nas laranjeiras, nós temos a laranja pera, né? Tem a laranja do céu e assim por diante. Então vamos pensar assim que nós somos as laranjeiras. Então, de repente, o Vinícius, ele é a laranja do céu. A laranja do céu é aquela bem docinha, né? De repente, o Ademir é a laranja pera, aquela laranjeira que produz laranja pera. Se o Lucas daqui estivesse aqui, eu ia falar que ele é a laranja de imbigo, a laranja mais robusta, mais grandinha, assim, mais cheinha. Porém, quando eu vou no mercado, eu só compro a laranja de imbigo, que é a laranja Bahia. Por quê? Porque eu acho que é a mais docinha, é a mais gostosa, entendeu? Eu seria aquela laranja que tinha em casa e secou, aquela laranja comum. Eu sou azedinho, né? Muitas vezes, eu sei que as minhas palavras, elas são meio azedinhas. Estou falando por mim. Por isso que eu estou usando o exemplo assim, mais feinho e mais ruim, para mim, porque ninguém vai ficar ofendido. Eu sou laranja azeda. Porque às vezes eu sei que as minhas palavras são azedas. Vocês estão entendendo? Então, laranjeiras, a natureza da laranja é produzir laranjas. Das laranjeiras é produzir laranjas. Elas vão produzir frutos diferentes. Então, eu e você, quando Jesus fala daí do coração, que é um tesouro e que há coisas que estão dentro de nós, eu penso assim que Jesus também quer que eu e você façamos a dedução de que Ele está falando do nosso temperamento, da nossa personalidade. E por causa das nossas personalidades, dos nossos temperamentos, nós podemos fazer bom uso e o mau uso das palavras. Nós podemos, às vezes, de acordo com o nosso temperamento, usar melhor ou pior as nossas palavras. Então, de qualquer modo, ele diz assim que a boca fala do que está cheio o coração. Então, do que está cheio o nosso coração nesses dias? O que está entesourado dentro de nós? Porque tem tesouro bom e tem tesouro ruim. É isso que ele está falando. Se nós fazemos uso das palavras para maledicência, para maldizer a Deus, para murmurar contra Deus, para fazer intrigas, para fazer fofoca e assim por diante, nós fazemos aquela linguagem obscena do nosso falar, que Paulo condena. A Bíblia está falando assim que vai revelar do que está cheio no nosso coração. Mas se o nosso coração está cheio do bom tesouro, da palavra de Deus, também desse bom tesouro nós vamos tirar as palavras de gratidão, de louvor, de agradecimento. Nós vamos bendizer o autor, consumador da nossa fé e assim por diante. Então, amados, nós temos essa também, por assim dizer, analogia. Você precisa pensar assim que nós herdamos de Adão aquela natureza humana pecaminosa. Então, a nossa árvore genealógica humana, ela nos remete a Adão. E Adão corrompeu a nossa natureza, corrompeu a mente, o corpo e o espírito. Corrompeu tudo, estragou tudo, não ficou nada de bom. Então esse é o tesouro de Adão. Essa é a herança maldita que Adão deixou para mim e para você. Mas nós também temos o segundo Adão, que é Cristo. E esse é perfeito. Esse também nós podemos entesourar as coisas do Senhor Jesus ao recebermos a Cristo, ao aceitarmos a Cristo, podemos ter também esse tesouro dentro de nós. É interessante assim que você, por exemplo, assim, nós externamos, e aqui no caso não estou pensando muito em ações, porque Jesus está falando que o nosso coração vai falar, as palavras nossas vão falar do que está cheio no nosso coração. Então Jesus está aqui fazendo um ensino particular sobre o uso das nossas palavras, que vão revelar aquilo que está dentro do nosso coração. Mas eu queria pegar assim um gancho para falar sobre um homem na Bíblia, sobre Caim. Caim, ele era mau por natureza. A natureza do Caim era ser mau, aquele mal com U. O mal com U é o contrário de bom. Então, quando a gente fala que o Caim era mau, é mal com U. O mal que ele fez contra o irmão dele é o mal com L. O mal com L é o advérbio que você agir incorretamente. O mal com U é o adjetivo
de ruim, de imperfeito. Esse era o Caim. Ele era mau, ele era do maligno, e daí ele externou toda a maldade dele. Entendeu? Então, às vezes, Jesus está falando assim que tem o bom tesouro, o homem bom tira as coisas boas lá de dentro e externa, e no caso aqui, em palavras. No caso do Caim lá, foi em atitude e ação. Fora as palavras duras que com certeza ele usava contra o irmão, porque ele usou palavras assim, duras contra Deus. Imagine contra o irmão. Se ele falou o que ele falou para Deus, imagine o que ele não falou para Abel, que ele matou. Então, as palavras vão sempre expressar quem nós somos. As palavras, de uma forma ou da outra, elas vão expressar aquilo que está guardado no nosso coração e a nossa própria natureza. Segunda coisa é que nós vamos falar sobre a boca fala do que está cheio o coração. Jesus nos faz deduzir que há frutos diferentes, há árvores diferentes e há frutos diferentes. Há frutos bons e há frutos maus. Porém, quando a gente pensa nesse sentido, eu tenho uma pessoa que está aqui dentro que ela foi comprar laranja. Daí a pessoa que foi vender laranja para ela, era laranja, ela experimentou a laranja, falou assim: a laranja é doce. E daí ela falou: vou experimentar. Daí ela experimentou a laranja, era azeda. Daí ela falou assim: a laranja é azeda. O vendedor falou assim: não, é doce. Ah, então experimenta. Ele experimentou, a laranja era azeda. Mas o que ele disse? Não, é doce. Não era azeda. Mas o vendedor falou assim: não, a laranja é azeda. Então, faça o que você fizer, aquela laranja lá, azeda, o azedinho que sou eu, a natureza do pé da laranja pera, da laranja lima, muito boa para o estômago, ela vai sempre produzir laranja lima. Então ela não vai, faça o que você fizer exteriormente, você não vai mudar. O fruto vai mostrar o que ela é em essência. E também o contrário é verdadeiro, porque Jesus em outro lugar ele vai dizer para os judeus que eles queriam tomar cuidados com as palavras, eles faziam bom uso das palavras para externar uma coisa que eles não eram. E Jesus vai dizer para eles assim que não é aquilo que entrava pela boca que contamina o homem, porque eles se cercavam de cuidados religiosos e usavam palavras de louvor, de gratidão a Deus, para mostrar uma falsa religiosidade. Mas o Senhor Jesus, para frente ali no Mateus capítulo 15, a partir do verso 11, eles estão falando do mesmo contexto. Ele está falando assim que uma árvore boa não produz fruto mau, e a árvore mau não produz fruto bom. E ele vai dizer assim lá em Mateus capítulo 15, que vai fazer uma menção ao profeta Isaías. Ele vai dizer assim no verso 8, em menção ao profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles usavam palavras de gratidão, usavam palavras de louvor, eles louvavam a Deus, mas é aquele negócio da boca para fora. Mas o coração deles não era de Deus. E Deus disse para eles: o coração deles está longe de mim. Nós podemos ver assim que pessoas más podem fazer uso de palavras boas para atingir um objetivo que elas querem. Eu vou falar uma pessoa assim que para vocês, Adolf Hitler. Você pega a história do Adolf Hitler, vou dar mais um exemplo assim com respeito assim, à personalidade dele. Ele não bebia, ele não fumava, ele era um homem polido nas palavras, ele não usava de palavras de baixo escalão, ele era um homem que se preocupava assim com uma alimentação boa, ele se preocupava assim com uma forma física boa, ele se preocupava assim com o aspecto físico dele, ele se preocupava tudo, e tudo era coisas boas, não eram coisas ruins. Mas ele participou da Primeira Guerra, depois veio, você vai ver toda a história dele lá, mas ele tinha um plano dentro do coração dele. Esse plano era maligno, mas presta atenção na história.
Se você for ver a história de Adolf Hitler, você vai ver assim que para ele levar, para concluir o plano dele, ele vai fazer uso de discursos, né? Ele tinha lá o Goebbels lá que ajudava ele na propaganda política do partido nazista, mas os discursos do Hitler, ele fez dos discursos dele obras de arte, porque ele precisava, através do discurso, convencer uma nação, um povo. A Alemanha era uma nação muito grande, ele precisava convencer uma nação toda a comprar as ideias dele. Como é que ele ia vender a ideia de um plano maligno? Então, por exemplo, assim, você olha os discursos dele, estão por aí, estão nas mídias aí, você não vai ouvir as palavras invasão, destruição, assassinato, você não vai ouvir palavras de cunhos de como é que a gente diz, de racismo, você não escuta nada disso. Você vai ouvir palavras assim como uma raça superior, como um povo superior, e esse povo superior, ele pode produzir uma sociedade superior. Não é bonito? Pessoas boas não podem produzir uma sociedade boa, melhor? Claro! Gente, esse é o discurso dele, está aí, está nos anais da história. Assim ele convenceu uma nação, e nós vemos os desdobramentos, cheio de boas palavras e cheio de bons discursos. Ele levou uma nação à guerra, e daí ao final nós vimos qual que era a natureza do plano dele. Não tinha uma natureza maligna, mas ele tinha que ocultar, ele não podia mostrar a natureza verdadeira do plano que estava lá dentro do coração dele, que era de domínio, que era de assassinato, que era de racismo, e impor pela força e pela guerra, e fez isso. E nós vimos no decorrer da história dos dias da Segunda Guerra a verdadeira natureza do plano dele. Muito embora, e para isso ele precisou usar as palavras corretas. Então você viu como é que é? O cara do mal, maligno, ele faz uso de boas palavras, mas nós vimos que no decorrer do tempo ele produziu os seus frutos. E daí revelou-se a verdadeira natureza. Então, eu e você, nós vamos revelando aquilo que está cheio no nosso coração, através, no caso aqui, Jesus está falando que através das nossas palavras. Então, não é aquilo que entra, as coisas exteriores não vão contaminar o meu coração. Nosso coração ou é de Jesus e é limpo pela palavra de Jesus, ou não é, e daí está contaminado pelo pecado de Adão. E só tem... não tem a árvore é boa, a árvore é má, e não tem outro modo de você interpretar isso. Tomar um golinho d'água. Mas vamos para frente um pouquinho. Quando a gente pensa assim, vamos pensar em pessoas, tem um exemplo assim de um homem que não é cristão, e fez uso de palavras boas para mostrar um plano maligno. Mas eu quero dar um outro exemplo de um homem. O apóstolo Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele estava Jesus foi preso, e Jesus foi para a casa de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano lá, e Jesus entrou nos aposentos lá mais interiores da casa, eram uns palácios, né? Tinha aquelas pátios enormes, e o apóstolo Pedro acompanhou Jesus e foi para o pátio na casa de Caifás. Você depois quiser observar lá Mateus 26 lá, ou as pessoas que fizeram uma fogueira lá, estavam se aquecendo, e alguém viu o apóstolo Pedro e disse assim: você é um deles. O apóstolo Pedro disse assim: não, eu não sou. Então alguém disse assim: o teu modo de falar revela que você é um deles, você é discípulo dele. E daí o apóstolo Pedro vai insistir que ele não é. Agora você pensa assim, eles estavam na Judéia. A Judéia tinha um sotaque um pouquinho diferente da Galileia. Jesus era galileu, Pedro era galileu. Então, o sotaque era diferente. Mas nem todo o Pedro podia dizer assim, não é só porque o meu sotaque é galileu, é que Jesus é galileu, eu sou galileu, não quer dizer nada. Está entendendo?
é mais ou menos assim, é como se nos nossos dias, né, fosse uma conversa de Pedro lá, Jesus com Pedro lá. Pedro fosse gaúcho, Pedro era do Rio Grande do Sul, e os demais lá Jesus foi julgado em Belo Horizonte. Você já imaginou? O cara chegava para Pedro e dizia assim: você fala cadinho parecido com ele. Não, sou gaúcho. Esse Gaudério, esse vivente, ele anda pelos pampas do Rio Grande, mas eu não gauderio junto com ele, eu não peleio com ele. E você entendeu? Porque nem todo gaúcho quer dizer que ele seja crente. Mas o Pedro estava dizendo assim, a questão lá, porque alguns intérpretes dizem assim: a maneira de falar que eles estavam falando é porque ele era galileu, ele falava diferente. Não, ele era galileu, falava diferente da Judéia, mas o negócio era que ele andava com Jesus. O modo dele expressar as coisas que ele sentia a respeito de Jesus, como ele via Jesus, como ele foi transformado por Jesus, essas coisas traíam Pedro. Ele falava como discípulo de Jesus, é isso que nós temos que ver. E daí alguém diz assim: você fala como discípulo dele, você fala igual a ele, você é discípulo dele. E daí, se você vai ver lá, o Pedro, por um plano divino, por outras questões daqui, que não é o nosso estudo aqui, objeto do estudo, ele começou a praguejar. Então o apóstolo Pedro começa a praguejar. Daí, talvez tenha falado mal de Jesus. Não conheço, não sei quem que é, não quero saber, não tenho nada com esse homem. Então ele começou a usar palavras assim que elas vão, palavras de negação, palavras duras contra a pessoa de Jesus. Depois ele vai ser restaurado, vai ser curado pelo próprio Senhor Jesus. Mas é interessante assim, porque o Pedro era igual eu e você. O Pedro tinha as convicções a respeito de Jesus, mas no momento de fraqueza, ele deixou-se trair pelas palavras. E as palavras dele deixaram revelar que ele andava com Jesus. Mas num outro momento, quando ele foi apertado, as palavras dele também, ele usou palavras para dizer que ele não andava com Jesus. Amados, o Tiago nos auxilia lá, no capítulo 3, ele vai falar sobre as nossas palavras, também é objeto de um outro estudo, mas ele diz assim que a nossa língua está entre os menores membros do corpo. Ele usa, por exemplo, assim: os homens domam cavalos, eles colocam freios nos cavalos assim, né, aquele coisinha de ferro assim, e daí você domina um cavalo por aquele objeto de ferro que vai na boca do cavalo, tem as cordinhas lá, e você dirige, você conduz e você freia o cavalo. Os homens constroem navios, está lá em Tiago capítulo 3, e os navios são gigantescos, mas um pequeno leme, ele conduz o navio ao comando do timoneiro. Mas os homens não conseguem dominar a língua, dominam cavalos, né? Dominam navios. Mas se alguém começa a dominar a língua, já está no bom caminho. É isso que ele diz lá: se nós aprendêssemos a controlar nossas palavras, nós já estamos num bom caminho. É um negócio assim, você já está indo muito bem. Porque o argumento de Tiago lá é assim: não pode a fonte boa jorrar água amarga, e nem a fonte amarga jorrar água boa. Não é bom que essas coisas sejam assim. Então não é bom que, se há o bom tesouro no teu coração, as palavras não podem ser más. Tiago está usando esse argumento, que é a mesma linha de raciocínio do Senhor Jesus. O homem bom tira as palavras boas, o homem mau, né, tira as palavras más do coração. Amados, o que nós temos, o que está entesourado entre nós? Nós temos tesouro de coisas boas, nós vamos tirar coisas boas, ou nós temos deixado, né, o Adão com a sua natureza, né, se encher dentro de nós, e daí tiramos e fazemos mau uso das nossas palavras. Terceiro e último lugar, quando nós pensamos que a boca fala do que está cheio o coração, Jesus nos faz deduzir que há efeitos diferentes. Os efeitos vão se
vão se reproduzir, a natureza da árvore, boa ou da má, os efeitos vão ser percebidos no fruto. Você vai sentir os efeitos daquilo. Em Êxodo capítulo 15, eles estavam caminhando no deserto, e daí já estavam alguns dias sem água, e Deus levou eles a Mara. Era um oásis de fonte de águas amargas. Eles chegaram e foram beber. As águas eram amargas. Daí o efeito já veio na hora. Já resmungaram, já blasfemaram, já ficaram bravos com Deus, e deu piti lá em todo mundo. Nossa, leia lá, Êxodo capítulo 15. E daí virou, ferveu que suco. Aí eles tiveram que se arrepender, pedir perdão. Aí Deus disse assim: ó, Moisés, faça assim, do jeito que eu vou te falar, que você vai ver que ele vai funcionar. Arrancaram uma árvore, não podia ser cortada, arrancada, jogaram dentro da fonte, e as águas amargas se tornaram águas doces. Olha a árvore lá de novo. Daí nós entendemos que pelo poder de Deus, as águas amargas se tornaram doces. Mas eles nem primeiro, eles oraram, né? Em nenhum momento eles falaram: Deus, o Senhor podia transformar a água para nós. Primeiro eles reclamaram. Primeiro o coração deles estava... E Deus, quando faz isso, ele diz assim: ó, o coração de vocês está amargo igual as águas. Precisa ser transformado, precisa ser mudado. Então, houve a transformação quando foi lançada a árvore dentro. Então nós precisamos, se temos a natureza de Adão, aquela árvore ruim, genealógica, nós precisamos trazer a natureza de Cristo. Se temos a imagem de Adão, precisamos ter a imagem de Cristo. Cristo precisa nascer nos nossos corações. Nós precisamos passar pela experiência do novo nascimento. É o aceitar a Cristo, é o andar com Cristo, é o ser discípulo de Cristo, é entesourar as coisas boas do Senhor Jesus através da sua palavra dentro de nós. Amados, nós moramos... Eu fui, quando eu estava estudando em Campinas, eu fui... Algum tempo eu trabalhei numa igreja lá pertinho de Americana, colado com a Americana. A Americana é muito grande, daí tem uma cidadezinha assim, satélite. Essa cidadezinha é Santa Bárbara do Oeste. Daí, aquele negócio lá é virado em laranja. Em Americana tem assim, tem uma coisa gigantesca que produz suco para exportação. Cutrale, se não me falha o nome. Então eles falavam assim: pastor, aqui tem tanta laranja na nossa região, tem gente que tem aeroporto dentro, assim, os caras ganham dinheiro. E tem gente que tem 1000 alqueires de laranja, são milhões de pés de laranja. E tem gente que tem 10 alqueires. Então quem tem 1000 alqueires planta laranja, quem tem 10 alqueires planta laranja, quem tem 2 alqueires planta laranja. Não tem agropecuária, é laranja. Tem laranja para dar e para vender. Mas daí as laranjas que são produzidas para exportação, aquele negócio lá, daí um dia eu estava conversando com um cara que produz laranja, tem um sítio bem pequenininho, ele vive só de laranja, igual o pai do Castilho, veio aí e vive de pitaia, e vive, né, tem bem mais, tinha uns caras lá que na igreja que eu ia que viviam só de laranja, era tudo pequenininho, né, as igrejas americanas daí tinham os maiores, porém, ele nos contava assim que eles foram fazendo experiências, né, genéticas e de enxertos, para chegar uma laranja, né, que ela fosse própria para suco. Então, isso foi desenvolvido, né? Aqui na nossa região, no Ponta Laranja, tem esse gado aí, né? Antigamente tinha aquele gado Nelore, né? Aqueles boi que ficavam. Hoje o gado Nelore, ele já é refinado, ele já vem passado por uma triagem, ele vai passando por um processo genético, ele ficou melhorado. Mas vamos pegar assim também a questão dos pêssegos, que na nossa região produz aqui, né? Os pêssegos, eles têm alguma característica. Você pode ir aperfeiçoando eles através de um processo chamado enxerto. Então, quando você vai comprar as frutas que você planta no teu quintal, os caras falam assim, que é um pêssego de enxerto. É certeza que ele vai dar. Então, porque foi enxertado, foi preparado para aquilo. Quando você usa esses caras de laranja lá, eles foram enxertando e foram mudando assim, é porque eles queriam chegar eles queriam mudar a natureza da laranjinha azeda. Daí vai fazendo assim enxertos para você chegar lá. Você não mudar e não fizer um enxerto no pé da laranja azeda, não adianta.
Você pode fazer o que fizer nos frutos. Se você não mudar a natureza, você não vai mudar os frutos. É isso que Jesus está ensinando. Então, se Jesus não for enxertado em mim, as minhas palavras vão revelar a verdadeira natureza do meu coração. Mas isso que é o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Ele diz que eu e você, nós éramos oliveira braba. Todos oliveiras, oliveira, né? Meu pai era dos oliveira braba. Mas tem bastante oliveira aqui, eu falar de mim que sou oliveira. Mas as oliveiras lá que Jesus está falando, falou assim que nós éramos ramos de oliveira brava. Fomos enxertados na oliveira original, na oliveira boa. Esse é Jesus. Então, nós precisamos que a vida do Senhor Jesus seja enxertada em nós. A natureza de Jesus precisa vir para dentro de nós. Isso é o aceitar a Cristo, é abrir o nosso coração. É a palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus, é a observância da palavra de Deus, é a meditação na palavra de Deus e assim por diante. Amados, Jesus está falando que esse negócio aqui das palavras, por causa da natureza do coração, vai produzir efeitos. Agora eu queria que você pegasse a tua Bíblia, voltasse comigo lá, Mateus capítulo 12, eu vou ler. Olha, tudo está muito parecido. Mateus capítulo 12, o verso 36 e o 37. É um texto paralelo com o de Lucas. Jesus vem falando ali no 33, árvore boa, fruto bom, árvore má, fruto mau. Pelo fruto se conhece a árvore. Daí ele está falando com os fariseus aqui, né? Nós não somos do grupo dos fariseus, Deus o livre. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Lembra que eu falei para vocês lá dessa gente aqui? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira o bom tesouro, o homem mau tira coisas más. Agora olha o 36 e o 37, que é o nosso objeto da nossa apreciação aqui para concluir a mensagem. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, com o coração você crê e com a boca você confessa a respeito da justiça. Então, com o coração nós cremos e convidamos e aceitamos e abrimos o nosso coração para Jesus habitar em nós. E daí nós temos um cântico, eu quando cheguei na igreja já ouvi esse cântico. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Eu tenho um tesouro que tem muito valor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Então Jesus é um tesouro dentro de nós. Não se esqueça lá, Adão deixou um tesourinho ruim para você. Jesus traz para dentro de nós um tesouro de coisas boas. Por isso nós precisamos ser enxertados em Cristo. É o novo nascimento, é ser nova vida. Daí o apóstolo Paulo vai lá em Colossenses vai dizer assim: agora vocês, as linguagens obscenas, as palavras duras, a maledicência no vosso falar ficou para trás. Agora, do bom tesouro do nosso coração, nós vamos ter que tirar as palavras boas. E pelos vossos frutos vos conhecereis. Amados, que Deus nos abençoe. E que Jesus, aquele tesouro maravilhoso, possa encher o nosso coração. E que nós possamos pedir graça para que as nossas palavras sejam sempre agradáveis na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, os que estão aqui, nós vamos orar e vamos encerrar, impetrar a bênção, abençoar as famílias, abençoar os que vão nos ouvir, nas mídias aí, abençoar os lares. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela nossa presença na Tua casa de oração. Agradecer ao Senhor porque o Senhor tem misericórdia de nós. Agradecer ao Senhor porque o Senhor, por meio do Espírito Santo, traz a graça preciosa, o perdão, o tesouro maravilhoso da pessoa de Jesus para habitar dentro de nós. E que possamos, através das nossas palavras, mostrar o bom tesouro dentro do nosso coração. A palavra nos diz, nos exorta, chama a nossa atenção que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração.
se o nosso coração estiver cheio da tua graça, da pessoa de Jesus, certamente vamos ter palavras boas, de gratidão, de louvor ao Senhor, sejam quais forem as situações da nossa vida. Nos abençoa e tenha misericórdia de cada um de nós, quando por muitas vezes, a exemplo de teus servos na Bíblia, fazemos mau uso das nossas palavras e nem sempre refletimos aquele bom tesouro de Cristo que está no nosso coração. Que o Senhor perdoe o nosso pecado pelas nossas palavras. Que o Senhor perdoe às vezes, ó Deus, as palavras que não refletem a glória do Senhor em nós. Perdoa-nos, Senhor, purifica-nos, ó Pai, como o Senhor fez com Isaías. O Senhor purificou as palavras dele, ó Deus. O Senhor agiu na vida dele. O Senhor venha também agir na nossa vida. Venha purificar cada dia e cada vez mais o nosso coração, limpar o nosso coração, para que as nossas palavras sejam boas, sejam agradáveis na tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias representadas aqui. Oramos pelas famílias dos nossos queridos que vão nos ouvir nos seus lares. Que o Senhor visite as famílias, ó Pai. Cada lar aqui, ó Pai, que o Senhor derrame graça, derrame unção, poder em todas as necessidades, ó Deus, na enfermidade, seja o que for, na vida financeira. Que o Senhor abençoe as famílias aqui, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os lares, ó Pai, das pessoas na nossa cidade. Ó Deus, oramos pela abreviação dos dias dessa pandemia na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Intercedemos pelo nosso país, intercedemos pelas pessoas enlutadas que sofreram com essa pandemia, intercedemos por aqueles que estão hospitalizados, que estão lutando contra esse vírus. Abençoa todo esse povo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, amados, com todo o povo de Deus, desde hoje e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, amados. Podemos os cumprimentar.